Olá, tudo bem? É tempo de pausar. Eu sou Bárbara Bittar, psicóloga da Rede Municipal de Ensino do Rio de Janeiro, e hoje, no programa de hoje, nós vamos falar sobre um sentimento muito comum, a tristeza, que vez ou outra nos visita. Nossa convidada para falar sobre esse tema é a psicóloga Fábula Formoso, do Núcleo Interdisciplinar de Apoio às Unidades Escolares da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Olá, Fábula, tudo bem? Muito bem-vinda. Oi, Bárbara, obrigada pelo convite. Bom, Fábula, a tristeza é um sentimento doloroso, mas também que sempre inspirou artistas, canções, poemas. Eu vou começar te fazendo uma pergunta bem direta, que é: a tristeza é sempre um problema? Bárbara, a tristeza é um afeto de pesar, um sentimento comum. Pode ser passageira, mas também mais profunda. Geralmente tem um motivo conhecido. Pode ser inspiradora, tem até uma beleza. Mas você sabe que é um pedido frequente aos psicólogos a ajuda para cessar a tristeza. E sim, precisamos de ajuda em alguns momentos da vida. Tudo bem não gostar de sentir tristeza, porque a tristeza dói no corpo, na alma. E essa dor, a gente entende que ela tem uma função de proteção. Justamente para que queiramos diminuir o mal-estar, buscar amparo, cicatrizar as feridas, restabelecer os vínculos. Agora, é importante lembrar que a tristeza faz parte da gente. Freud nos convida a pensar na primeira vez que a criança bem pequena sente fome, frio e não sabe bem o que fazer com as suas necessidades. Aí ela chora e a gente imagina que ela está pedindo ajuda. Isso é um protótipo da primeira situação de desprazer. Até a criança ir crescendo, elaborando através de brincadeiras e sonhos. Então é isso, a tristeza faz parte do humano. E a experiência de viver não é sem dor. E isso não tem sido fácil nos dias de hoje. Não queremos sentir tristeza de jeito nenhum. Ao menor sinal de tristeza, reprimimos nossas emoções. Parece, que buscamos uma felicidade plena, como se ela existisse mesmo, não fosse só idealizada, ficcional. Precisamos de espaços dentro da gente para lidar com as nossas faltas. Quando não há espaço para a gente falar e reconhecer as nossas mazelas, ou quando não tem alguém que escute nosso sofrimento, a dor vai ficando silenciada e é como se a gente fosse jogando para debaixo do tapete e vai chegar um momento em que não vai dar mais para disfarçar. Aí transbordamos de tristeza. E aí pode sim se tornar um problema, uma doença. Fábula, você traz um ponto muito importante, que é a gente não pode negligenciar a nossa tristeza, e nem escamotear. Ela faz parte da experiência humana, como você falou, e também é importante para que a gente possa lidar com as situações da vida. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Você acredita que com a pandemia as pessoas estão mais vulneráveis à tristeza? Sim, Bárbara, nós temos muitos motivos para estarmos tristes. E também a pandemia funcionou como um gatilho para muitos velhos problemas virem à tona. Estamos mais suscetíveis à tristeza e a muitos outros sentimentos que antes se diluíam com mais facilidade na vida social. Para lidar com tudo isso, há quem recorra aos doces, compras, trabalho excessivo, investimento exagerado na autoimagem e todo tipo de compulsão que traga o prazer imediato. Mas não é sem consequências. Cada estratégia dessa, em excesso, tem um preço para a nossa saúde. Há situações em que o uso de álcool e drogas são mais graves, porque anestesiam a consciência e impedem o trabalho psíquico que se faz tão necessário acontecer. Quando a tristeza se prolonga por meses e vem com outros sintomas, como dor de cabeça, dor no peito, tontura, perda de prazer no que antes tinha prazer, alteração no sono, prostração, é importante buscar ajuda, buscar um profissional de saúde. Para finalizar, eu lembro de Lacan, um psicanalista francês, que é referência para muitos psicólogos, e ele nos ensina sobre a angústia, que, diferente da tristeza, é um sofrimento mais insistente, que a pessoa não identifica tão claramente qual é a causa. E diante da angústia é preciso trabalhar, porque é um sinal de que algo não vai bem e precisa de elaboração.
Observando, e cuidando dos nossos sentimentos e emoções, nós temos a chance para uma reorganização das nossas prioridades, um olhar para o que de fato queremos e o que nos move. Bom, Fábula, sentir tristeza, então, faz parte da vida, mas a gente precisa, então, cuidar quando esse sentimento prejudicar o nosso dia a dia. Eu quero agradecer muito sua participação no Entre Pausas e como eu comecei falando, trazendo a questão da música, que a tristeza inspira os artistas, eu vou lembrar um trechinho, uma frase de uma música do Arnaldo Antunes e Alice Ruiz, Socorro, que diz: entre tantos sentimentos deve ter algum que sirva. Ou a frase tem tantos sentimentos, deve ter algum que sirva, aí eu tive licença poética. E você, como tem se cuidado? Que tal uma pausa para assistir a um filme? O filme A Felicidade Não Se Compra, uma comédia antiga, onde o personagem principal está triste e frustrado com sua vida. No Natal, ele se sente tão insignificante que é uma espécie de magia. O mundo passa a existir sem ele, é um clássico e uma boa dica. E você? Tá vendo esse QR Code que está aí na sua tela? Para conhecer mais o trabalho do NIAP, do Núcleo Interdisciplinar de Apoio às Unidades Escolares, da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, basta acessá-lo. Cuide-se bem, até a próxima, tchau, tchau!